Boa noite, graça e paz. Você que está nos assistindo pela internet, para nós iniciarmos esse tempo de oração, gostaria de ler um versículo na palavra de Deus. Esse versículo faz parte do tema dessa palavra nessa noite. Está em Atos, capítulo 27. Atos, capítulo 27, versículo 3 e versículo 4. Diz assim: no dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Essa passagem desses dois versículos de Atos 27 fala a respeito da história de Paulo, quando ele está indo para Jerusalém, preso no navio. A palavra fala assim que ele avisa o comandante do navio que não era o tempo deles viajarem, deles seguirem em frente, mas mesmo assim o comandante resolve ir em frente. E a gente conhece a história, sabe que por aquele tempo, onde eles estavam indo para Jerusalém, eles tiveram grandes perdas, não tiveram perdas humanas, mas eles tiveram perdas materiais, e por Deus não tiveram perdas humanas. O texto fala assim que os ventos eram contrários. Eu sei, meus queridos, que esse tempo que nós estamos vivendo, talvez muitos estão passando por tempos assim, sem entender o porquê os ventos estão contrários, sem entender o porquê as circunstâncias do dia, as lutas dos dias, e para muitos tem se agravado nesse tempo de pandemia. Por que está assim? São respostas que muitas vezes nós não temos, muitas respostas nós questionamos, mas a verdade é que nós precisamos deixar os questionamentos de lado, deixar os porquês de lado, e olhar para aquele que tem toda a resposta. E muitas vezes a resposta de Deus, ela vem através de uma paz colocada no nosso coração. Muitas vezes ela não vem através de uma resposta clara daquilo que você tem falado, pedido. A resposta muitas vezes vem através dessa paz que só Ele pode trazer e depositar nos nossos corações. Eu quero iniciar esse tempo de oração, nessa noite, orando. Talvez você tenha uma necessidade, e nesse momento de oração, se você tem alguém, se você conhece alguém que está enfermo, contaminado com esse vírus, que você esteja colocando diante do Senhor. Tem pessoas que estão internadas, muitas pessoas internadas, muitas pessoas em UTIs, e uma das coisas, e é mais sobre isso que eu quero orar nessa noite, que tem assolado essas pessoas nesse tempo, nem sempre é o vírus em si, ou até mesmo uma doença que tem sido em alguns casos controlada, mas um estado de medo que tem assombrado, um estado de insegurança que tem assombrado essas pessoas. Nós temos acompanhado algumas pessoas, por exemplo, que às vezes se contaminam com o vírus e elas ficam desesperadas. Pessoas que creem no Senhor, pessoas que conhecem o Senhor, mas mesmo assim entram num estado de desespero. Um espírito de medo tem envolvido essas pessoas, e nós queremos orar nessa noite também por isso. Se você conhece alguém, eu gostaria que você colocasse essas pessoas diante do Senhor. Diante dessas pessoas, muitas delas que estão internadas, estão assombradas com medo, com muito medo, inseguras. Muitos talvez hoje, como nós passamos o ano passado, também se encontram seguros a respeito da economia, a respeito daquilo que vai ser, mas nós temos um Deus que pode e sabe todas as coisas. Eu gostaria que você, na sua casa, onde você estiver, se você puder, se coloque na presença de Deus, de olhos fechados, da maneira como você puder, para que nós possamos ter esse tempo de oração, onde nós podemos orar, clamar ao Senhor, que sabe todas as coisas. Ele sabe onde isso vai dar, Ele sabe onde isso vai acabar. O que nós precisamos é tirar os olhos de tudo isso e colocar no Senhor. E a nossa obrigação, meu querido, eu quero convocar você para isso. Você que é cristão, você que conhece ao Senhor, você que sabe que precisa ter um tempo de oração, uma vida de oração, se coloque em oração, não somente por essas lutas que temos enfrentado, mas por causa de pessoas que muitas vezes têm se
amedrontado de uma maneira sobrenatural, por muitas circunstâncias. Eu me lembro, eu estava conversando com a minha esposa essa semana. Eu me lembro ano passado, quando isso começou, um espírito de medo tomou conta das pessoas. Eu entrei nessa. Um espírito de medo começou a entrar dentro de mim. Eu começava a olhar as notícias todas as horas. Todas as horas na internet procurando notícias a respeito disso, a respeito daquilo. Até que um dia o Espírito Santo falou isso para mim: você não vai encontrar resposta aí nesses lugares. Você vai encontrar resposta em mim. E foi com o tempo que eu comecei a ir para a presença do Senhor, e lá essa paz veio sobre a minha vida. E essa paz começou a gerenciar a minha vida, trazendo paz, trazendo luz e trazendo direção. É esse lugar. Eu quero desafiar você, nesse tempo, você que mora aqui nessa cidade de Mandaguari. Você vai ter uma semana, a maioria das pessoas de Mandaguari estão em casa. Buscar resposta no quartinho. A palavra te fala para que você entre no quarto, feche a porta. É nesse lugar que você vai encontrar a resposta. É nesse lugar que Deus vai te dar a direção. É nesse lugar que todo medo se vai. Eu quero desafiar você a fazer isso. Vamos orar. Senhor, nós queremos nesse tempo, Pai, colocar diante do Senhor, Pai, todas essas vidas. Vidas que estão sendo, Deus, amedrontadas por um espírito de medo, muitas vezes lançado pelo inferno. Pessoas que creem no Senhor, pessoas que estão muitas vezes internadas. Senhor, muitas dessas pessoas ao serem internadas, muitas dessas pessoas até mesmo de ir ao hospital, elas são assombradas por um medo terrível. Parece que a confiança que elas têm no Senhor desaparece nessas horas. E nós cremos, Pai, que vidas que muitas vezes têm ido ao hospital, têm ido buscar ajuda, Senhor, nos hospitais, Deus, tem sido assombrada por esse medo. No nome de Jesus, Deus, se isso tem sido enviado pelo inimigo, e nós cremos nisso, que Satanás tem participado disso, em nome de Jesus nós queremos repreender todo o espírito de medo que tem assombrado essas vidas. Vidas que estão sendo, Pai, assombradas com medo de morrer, medo com a insegurança do que vai ser no dia de amanhã. No nome de Jesus nós queremos repreender toda ação maligna do inferno contra essas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor traga luz, que o Senhor traga a palavra, Senhor, que o Senhor traga, Senhor, conhecimento ao teu povo, porque esse tempo, Deus, vai passar, esse tempo vai acabar, e nós vamos nos lembrar como um tempo onde o Senhor queria abrir os nossos olhos, e muitos ainda não conseguiram, Deus, tentar entender. Espírito Santo, nós oramos para que nesse tempo, Deus, os nossos olhos voltem para o Senhor. Pai, nos ajuda nisso, a isso, nos ajuda a isso. Que os nossos olhos, Pai, voltem para o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós te clamamos, que todo espírito de medo, Deus, todo espírito de medo que tem assombrado essas vidas, Pai, você que está em casa, meu querido, está contaminado com esse vírus, antes de se preocupar, eu quero te falar isso, a palavra de Deus para você, antes de você se preocupar, de ter que ir atrás do hospital, se você precisar, vá, é necessário isso. Vá, mas lembre-se de uma coisa, essa palavra de Deus para você: não tenha medo, não tenha medo. O Senhor, Ele conhece todas as suas necessidades, Ele não vai te abandonar, Ele não vai te abandonar. Em nome de Jesus, nós cremos nisso, Pai, nessa palavra. Em nome de Jesus, Pai, guarda cada vida, guarda o teu povo, Senhor, as vidas que estão, Deus, passando por situações difíceis nesse tempo. Nós te clamamos por isso, em nome de Jesus, amém. Estamos diante daquele que está acima de todas as circunstâncias. É a Ele que nós vamos adorar, é a Ele que vamos entregar a nossa vida. Eu ouvi 1000 histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só.
Tu és um bom, bom Pai. É quem Tu és. É quem Tu és. É quem Tu és. Sou amado por Ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só Tu podes dar. Tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom, bom Pai. É quem Tu és. É quem Tu és. É quem Tu és. Sou amado por Ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem Tu és. É quem Tu és. É quem Tu és. Eu sou amado por Ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão real que eu não posso expressar. Paz tão inexplicável que eu não posso falar. Me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor. Amor, Tu és o bom, bom Pai. É quem Tu és. É quem Tu és. É quem Tu és. Eu sou amado por Ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem Tu és. É quem Tu és. É quem Tu és. Eu sou amado por Ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Declare, Ele é perfeito. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És um bom, bom Pai. Tu és o nosso bom Pai. Precisamos do Teu abraço. Precisamos do Teu amor.
Precisamos da tua consolação, Senhor. Precisamos, ó Deus, da tua presença, como uma criança que precisa do abraço do seu pai. Oh, vem sobre nós, sobre cada um de nós. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Quero ser como criança, oh, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Eu não posso viver longe do teu amor,
seus braços de amor, abraça-me. Seus braços de amor. Sabe, irmãos, nesse tempo que estamos vivendo, não podemos dar um abraço, não podemos receber um abraço, mas o Consolador, o nosso Deus, é aquele que vem com seu poder para nos abraçar. É aquele que vem com seu amor para nos envolver, nos aquecer, nos consolar. Receba o abraço do Pai. Receba o abraço do Abba. Receba onde você está ouvindo, onde você está assistindo esse louvor, esse culto. Abra os braços para o Senhor e fala: Pai, abraça-me, abraça-me, abraça-me com a tua cura, abraça-me, abraça-me, Senhor, abraça-me. Com seus braços de amor, abraça-me. Abraça-me. Seus braços de amor. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Glória, glória, eu te dou,
Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Oh. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Jesus, então me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face, Venha nos levar, Senhor, nesse momento, pela tua mão, Senhor. Venha, Senhor, nos tomar pela mão e nos levar, Senhor, à tua presença santa, e nos levar, Senhor, à sala do trono, porque somos teus filhos, Senhor, e herdeiros, filhos e herdeiros, Senhor. Ah, Senhor, de todas as tuas conquistas lá na cruz. Então nos leva à sala do trono, nos leva, Senhor, a esse lugar que o Senhor conquistou para nós, como filhos e como herdeiros do Senhor. Nos leva pela tua mão, Senhor. Pai, recebe, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração nesse momento, Deus, em que a tua presença nos está envolvendo, Senhor, no nome de Jesus, amém, aleluia. Amém. Glória a Deus. Nesse tempo de palavra, eu gostaria, você que tem condição na sua casa, de acessar o aplicativo da Bíblia ou a Bíblia, compartilhar um texto com você nessa noite. 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 13. 1 Reis, capítulo 19, do 11 ao 13. 1 Reis 19 é o texto que fala a respeito do tempo de Elias na caverna. A palavra fala, que Elias, nesse capítulo, nós vamos ler só 4 versículos, mas só para você entender, é o lugar onde que ele entra na caverna e Deus, chama ele e pergunta para ele: Elias, o que você está fazendo aí, o que fazes aí? E a partir do versículo 11 diz assim: o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor. Eu quero que você guarde bem essa parte, que fala assim, que esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento, O Senhor não estava no vento, mas o vento estava diante do Senhor, Que o texto fala que as rochas foram esmigalhadas diante do Senhor. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, mas o terremoto estava diante do Senhor. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele, mas o fogo estava ali diante do Senhor, assim como o terremoto e aquele vento forte. Quando Elias ouviu, aí fala assim: depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Vamos orar. Senhor, te damos graças pela tua palavra, Pai. Te pedimos que o teu Espírito Santo nos guie, Pai, segundo a vontade, o teu querer, nessa noite. Deus, é o que nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus.
Meu querido, esse tempo que nós estamos vivendo, eu quero te fazer uma pergunta. Para você é um tempo de ventos contrários para a sua vida? E se a gente perguntar, né, sem medo de responder, talvez muitas pessoas diriam sim, é um tempo terrível de ventos contrários. Mas essa noite eu quero te levar, né, a prestar atenção nessa palavra. Nós temos um tempo de oração depois, mas para você entenda algumas coisas, porque muitas vezes nós que somos, né, guiados pelo Espírito Santo, nós precisamos antes de tudo entender o que são ventos contrários, né? Muitas vezes nós achamos que aquilo que está acontecendo é vento que está tá vindo ao nosso, né, contrário ao nosso querer, à nossa vontade, mas muitas vezes a vontade de Deus está inclusa nessas coisas, né? Como nós olhamos para a palavra naquele texto que eu li em Atos, capítulo 19, 27, né, capítulo 27, Atos, da viagem de Paulo, o texto fala assim que Paulo, ele estava indo para Jerusalém e havia um propósito de Deus ali. Tanto é que no capítulo 19 de Atos, capítulo 21, se eu me lembro, acho que 21, Paulo está indo para Jerusalém, né, e um profeta chamado Ágapo, ele fala assim: olha, se você for para Jerusalém, chegando em Jerusalém, eles vão te amarrar, os judeus vão te amarrar e vão entregar os não-judeus amarrados, né? E aí Paulo, que sabe do propósito, fala assim: não estou pronto somente a ser preso, mas também morto pelo nome do Senhor. Então era um vento contrário para aquelas pessoas, inclusive o profeta estava dizendo para Paulo: ó, se você for para lá, cara, um vento vai vir contra você, um vento contrário, vão te prender e vão te levar para um outro lugar. Mas para Paulo não era. O que era inclusive para o profeta Ágapo, não era para Paulo, porque Paulo já tinha uma direção do Espírito. Paulo já tinha sido avisado pelo Espírito Santo daquilo que ele tinha que passar. Ele fala assim: você vai para Jerusalém, você vai ser preso e você vai até, né, diante de reis. Ele já sabia para onde ele ia. Mas para algumas pessoas, aquilo que ia acontecer com Paulo era um vento contrário, e para Paulo não era um vento favorável. Era um vento favorável que ia levar ele ao favor daquilo que Deus queria, diante daquilo que Deus queria. Então, quando nós olhamos para algumas situações das nossas vidas, e nesse tempo é muito propício para falar isso, porque muitas pessoas têm olhado para tantas e tantas situações e olhado e visto assim: olha, isso aí é um vento contrário, né? Nós precisamos entender através do Espírito Santo aquilo que é nas nossas vidas, ou para nossas vidas, o vento contrário. E para isso, quando nós olhamos na palavra de Deus, lá no Velho Testamento, nós vemos Deus tirando um povo do Egito, povo que vivia na escravidão, e levando para um lugar. Eu gosto muito dessa passagem, né, da história do povo no Egito, ensina muito para a gente, e leva esse povo para o deserto, e Deus lá no deserto organiza esse povo. E a organização que Deus faz é uma organização de um grande exército, um exército para avançar e conquistar a terra que lhes era prometida, a terra prometida. E Deus organiza eles, e até mesmo a maneira que Deus organiza as tribos, a formação pela qual eles andam no deserto, é uma formação interessante, né? Quando você olha de cima, né, dessa formação, tem algumas Bíblias até que traz esse desenho, você vê uma cruz no centro, né? São 4 tribos de um lado, 4 do outro, mais 4 aqui e 4 aqui, e no meio o tabernáculo. E aí quando você olha de cima, forma uma cruz e o tabernáculo no centro da cruz. Essa era a formação de guerra, né, pela qual o povo andava no deserto. Agora, para onde eles iam? A palavra fala que eles andavam, eles se movimentavam de acordo com a nuvem que se levantava e abaixava para que eles caminhassem no deserto. Eles tinham uma direção pela nuvem. A direção, então, isso, né, nos aponta para o Novo Testamento, para o guiar do Espírito Santo nas nossas vidas, as direções do Espírito Santo na nossa vida. Eles eram guiados pela nuvem, Deus os guiava através daquela nuvem. A nuvem se levantava e iam, e eles também partiam. Agora, aquela organização que Deus fez, aquele exército que Deus organizou, com aquelas tribos, com aquele povo, tinha um propósito, e o propósito era de lutar. Eles teriam que lutar para entrar na terra prometida. Haveria guerra, uma grande guerra, e eles estavam organizados. Deus os organizou para que eles avançassem
e conquistasse a terra através daquela organização. Só que muitos, quando chegaram lá na hora de entrar na terra prometida, tiveram medo. Eles estavam sendo guiados por Deus, eles estavam sendo organizados por Deus, mas quando eles chegaram perto de avançar para conquistar, ou entre aspas, de lutar, eles não quiseram, eles tiveram medo. Eles voltaram atrás. E eles viram que aquilo que eles teriam que enfrentar era um vento terrível contrário. Aquele vento contrário colocou medo nos seus corações. Tudo aquilo pelo qual eles teriam que passar trouxe medo para aquelas pessoas. E eles choraram, a palavra fala que eles choraram e eles não quiseram lutar. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jesus, ele vem ao mundo, ele paga o preço pelo nosso pecado, ele vai ao céu, ele fala assim, depois que viria o Espírito Santo, para nos dar direção, para nos guiar, para nos convencer. E hoje nós vivemos esse tempo. O tempo onde o Espírito Santo, ele não está mais numa nuvem, mas ele está em nós. Então eu quero que você olhe para esse exemplo que eu dei. Ele não está mais dando direção através de uma nuvem. A palavra fala que o exército de Deus, ainda nesse tempo, tem se levantado. Deus está levantando um exército, mas muitas vezes esse exército não tem dado conta que o Espírito que dá a direção não está mais numa nuvem, mas está em nós. Imagina se aquele exército que Deus organizou lá na terra prometida, no deserto, eles tivessem cada uma daquelas pessoas organizada como um povo, como um grande exército. Cada um deles tivesse o Espírito Santo, como nós temos hoje. Você imagina, meu querido, como teria sido diferente a história daquele povo? E isso é o que Deus tem feito hoje, nesse tempo. Formando, organizando um grande exército. Nós temos ouvido muitas profecias, muitas palavras, não somente desse ano, mas de anos e décadas, que homens de Deus vêm profetizando isso, que Deus vem levantando um grande exército, que Deus está preparando um grande exército. Agora nós precisamos entender, nós que fazemos parte desse exército, que esse exército se move pela direção do Espírito Santo. E isso Deus nos ensina, não somente quando nós estamos lutando na sua causa, na obra de Deus, mas também nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso trabalho, em todos os lugares onde nós estamos. Deus, ele nos ensina, e nós precisamos entender isso. Como o Espírito nos dá a direção, como o Espírito Santo nos conduz às vezes por alguns lugares, e quando nós estamos andando em direção àquilo que o Espírito está nos conduzindo, nós chegamos em alguns lugares e nós pensamos assim, isso aí é vento contrário, está me impedindo de prosseguir, está me impedindo de caminhar. Não é, e muitas vezes aquilo que está diante de nós não é vento contrário, é o Espírito Santo nos soprando, assim como ele soprava Paulo para Jerusalém para ser preso e entrega aos não crentes. Assim como o Espírito estava empurrando ele para lá. A palavra fala que um texto, Paulo está querendo ir para uma cidade, não me lembro agora a cidade que ele vai pregar, e ele fala que ele foi impedido pelo Espírito Santo de ir. Eu não consegui porque o Espírito me impediu. Agora Paulo sabe que ele deveria ir para Jerusalém, ele ia morrer nesse percurso, ele sabia disso. E quando o profeta fala para ele, não vai, olha, para o profeta aquilo lá era vento contrário, mas para Paulo não, era vento favorável. Era um vento que estava empurrando ele para o objetivo que Deus tinha para a vida dele. Sabe, nesse tempo, talvez, o que Deus está tentando mostrar para muitas pessoas é isso. É que muitas vezes nós, com nossos olhos humanos, assim como aquele povo, era conduzido por uma nuvem, não pelo Espírito Santo neles. Muitas pessoas hoje têm olhado e visto algumas coisas ao redor das suas vidas e achado que essas coisas têm sido vento contrário na vida delas, quando o Espírito Santo muitas vezes tem conduzido você para esses lugares. O Espírito Santo tem levado você até esses lugares. Agora, para quê, meu querido? O porquê que Deus faz isso? O porquê que Deus muitas vezes nos conduz nesse lugar, diante muitas vezes de coisas, situações na nossa vida que nos parece vento contrário e não são. O porquê que Deus faz isso? Porque nós sabemos que o que Deus quer de mim e de você é que nós lutemos e vencemos. Já somos vencedores, a palavra nos diz isso. Mas a grande questão é que muitos hoje têm evitado de lutar assim como aquele povo.
Aquele povo que chegou perto de conquistar a terra. A conquista da terra exigiu luta, exigiu naquele tempo e exige nesse tempo. E a palavra diz que a nossa luta agora não é mais contra a carne e o sangue. A nossa luta não é mais contra a carne e o sangue, é contra as potestades do ar, é contra Satanás, que inclusive já foi vencido por Jesus. Agora, o que eu preciso entender é que talvez algum desses ventos que tem soprado contra a minha vida não são ventos contrários, são ventos que precisam ser vencidos, que tem impedido sim, muitas vezes você de prosseguir, que tem impedido você muitas vezes de vencer até mesmo, de usufruir talvez daquilo que Deus tem. Mas muitos, assim como aquele povo não entrou na terra prometida, não tem vencido, né? Porque tem chegado diante dessas situações e achado que essas coisas vêm vindo, né, do inimigo muitas vezes, vem vindo de Satanás. Quando eu olhei nessa palavra, sabe, de Elias, o Espírito Santo tem ministrado para mim essa semana a respeito disso, desse vento. E eu fiquei pensando, eu falei: Senhor, o texto diz que Elias escondeu na caverna, e ele estava cansado. Eu não gosto de falar que Elias foi substituído. Eu não acho que Elias foi substituído por Eliseu. Eu gosto de pensar que Elias tinha um propósito, e o propósito dele terminou ali. Quando nós olhamos para o Velho Testamento em relação ao Novo, a gente vê que Elias é a sombra de Jesus. Quando Jesus sobe ao céu, e ele também subiu, né? Para mim é o propósito de Elias. Mas tem uma coisa muito interessante nesse versículo que nos chama a atenção a respeito de quando eu e você queremos ou não lutar, queremos ou não ser empurrado pelo vento do Espírito. Há lugares que Deus preparou para nós, e muitas vezes esse lugar que Deus preparou para nós são lugares onde o vento sopra contrário, de uma maneira terrivelmente contrária. A palavra fala assim que Elias estava ali naquela caverna e Deus se colocou diante da caverna, no versículo 11. Ele fala assim: o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. É esse versículo que eu pedi para você prestar atenção. A palavra fala assim que Deus já estava lá, porque fala que o vento que soprou. Aí, meu querido, eu quero que você pense o seguinte: Elias está numa situação complicadíssima ali dentro daquela caverna. Ele enfrentou Jezabel, ele enfrentou os profetas de Baal, ele venceu, agora ele foge com medo de morrer de Jezabel. E ele está escondido numa caverna. E a palavra fala que Deus está ali do lado de fora. Tanto é que fala que o vento que soprou, ou esse vento, esse fogo, esse terremoto, não foi enviado pelo diabo. Era Deus que estava ali. Tudo isso com a permissão de Deus. O vento forte que separou as rochas foi permissão de Deus. Agora nós precisamos entender uma coisa, algo que estava nesse texto, sabe? O Espírito Santo me levou a esse detalhe. Deus já estava ali. Deus já estava, e o vento soprou e derrubou as rochas, penhas diante do Senhor. O texto fala isso. Ele já estava ali. Só que quando Elias ouviu o vento forte soprar, quando Elias viu as pedras sendo, né, quebradas pelo vento, sendo esmiuçadas pelo vento, Elias não saiu. E o texto fala assim: Deus não estava no vento. Deus não estava nesse vento forte. Deus não estava no vento forte, Ele estava ali, diante da caverna. E o texto diz isso, que o vento esmiuçou as pedras diante do Senhor. O vento estava ali, Deus estava ali, mas Elias não saiu. Em seguida, o texto diz, depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto, mas o Senhor estava ali diante da caverna. Depois um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo, mas o Senhor estava ali diante da caverna. Mas o texto, quando fala da brisa, não fala que o Senhor estava na brisa, ele fala assim que Elias saiu da caverna. Quando ele ouviu o vento suave, ele saiu da caverna. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu e você, como Elias, entramos na caverna com medo de lutar, com medo de enfrentar os ventos contrários. Nós só saímos da caverna quando nós, né, vemos lá do lado de fora da caverna aquilo que nós esperamos.
Elias correndo de Jezabel, pronto para morrer, né, a qualquer momento. Jezabel fala que mataria ele no dia seguinte, naquele dia. Ele morrendo de medo, ele corre, ele foge. Ele escuta lá um estrondo, o vento batendo, um fogo, um terremoto. Elias vai sair da caverna? Não, Elias está fugindo disso. Elias está fugindo desse vento. Agora, quando ele ouve o vento suave, é o que ele quer. Ele não quer enfrentar o vento contrário, mesmo sendo empurrado por um vento favorável. Ele quer uma brisa suave, um vento sossegado. E é quando ele sai e Deus fala com ele. Mas se eu creio, meu querido, pelo que o Espírito Santo colocou no meu coração, que se quando ele ouve, e essa palavra é para mim e para você, talvez muitos de nós tenhamos, né, entrado nessa caverna. Talvez muitos de nós tenhamos entrado nas nossas casas nesse tempo de pandemia, lá dentro das nossas casas, e muitas vezes lá do lado de fora está batendo esse vento, está batendo esse terremoto, está batendo esse fogo, e muitos talvez estão esperando que a brisa venha devagar, suave, para que possamos sair e avançar. Talvez seja isso que muitos têm esperado, mas talvez é um tempo onde Deus está nos chamando para enfrentar essa brisa, para enfrentar esse vento forte, esse terremoto, porque o vento forte, o terremoto para mim e o fogo são as maneiras pela qual Deus me chama e chama você. Mede eu e você, o tanto nós estamos dispostos a querer lutar. Se a hora que o vento forte, que fala que separou os montes, imagina a força desse vento. Se Elias sai naquele momento, ele sai preparado para vencer coisas grandes. Se Elias sai no momento do fogo, ele sai preparado para vencer coisas grandes. Esse tempo que nós estamos vivendo, Deus está falando para mim e para você. Talvez as coisas que nós estamos pensando que vai acontecer, não vai. Há um ano atrás, nós estávamos esperando por algo que ainda não aconteceu. Eu estava comentando com uma pessoa essa semana. Há um ano atrás nós fizemos isso, nós fomos para nossas casas, nós ficamos nas nossas casas e nós não tínhamos nenhum caso de vírus em Mandaguari. Hoje, pessoas estão morrendo e nós continuamos no mesmo lugar. Talvez Deus está olhando para mim e para você, falando assim: oh, ei, você, chegou o tempo de você despertar para um tempo novo de luta, de batalha, mas não é contra carne e sangue, é nas regiões celestiais. Deus tem nos chamado para sair da caverna, não para fazer aglomeração, mas para vencer nas regiões celestiais. Eu queria convidar a Miriam, o ministério de louvor. Eu não sei qual luta que você tem enfrentado, meu querido, nesse tempo. Talvez você está na sua casa infectado por esse vírus, inseguro e com medo. Talvez alguém da tua família está no hospital, você nem notícia tem, inseguro e com medo. Talvez o Senhor tenha te chamado para enfrentar esses ventos contrários. Talvez o Senhor tenha te chamado, em vez de você ir para a internet pesquisar se tem vacina, pesquisar se tem saída por um caso X, que está tomado 50% dos pulmões, 80%, 90%. Talvez o Senhor tenha te chamado. Talvez o que tem soprado na tua porta nessa noite, nesses dias, é o vento da insegurança, do trabalho. Talvez o que tem soprado é o fogo de um pulmão, muitas vezes tomado pelo Covid. Um terremoto que tem abalado o teu coração, a tua mente. Talvez nesse tempo que nós estamos vivendo, você está como Elias, dentro da caverna. E Deus pergunta para você: João, Maria, José, Marcos, o que fazes aí? O que você está fazendo aí? Que medo que é esse que você está vivendo? Sabe o que é interessante? Eu conversando com a pessoa essa semana de posses, que tem dinheiro para morrer, viver até morrer.
sem precisar trabalhar, preocupado, com medo, com muito medo. Elias, dentro daquela caverna, estava com medo. Ele fugiu de Jezabel. Ele fugiu porque ele estava com medo. E lá dentro com medo. Quando Deus, pela primeira vez, se você ler o capítulo, você vai entender isso. Sabe o que ele faz? Ele desabafa com Deus. Senhor, estou sozinho, eu fiz isso. Ele fala 2 vezes a mesma coisa nesse texto. Homem sujeito às mesmas coisas que nós, a palavra fala, Elias. Talvez, meu querido, você tenha feito isso. Nesse tempo de insegurança, você tem buscado saída no lugar onde não tem, no lugar onde não existe saída. Talvez você está esperando, quando eu disse que a porta te deu um sinal de um vento suave, tranquilo, agora eu posso sair. Eu posso sair. Não, ei, você que está me ouvindo, esse tempo está escrito que viria, e nós não sabemos o que virá depois, mas o que está escrito nos leva a entender que serão coisas semelhantes ou piores. Mas nessa noite eu quero dizer para você, meu querido, para que a gente possa ter um tempo de oração pela sua vida, pela nossa vida. O que você está esperando para sair? O que você está esperando? Você está esperando esse vento suave bater a sua porta, essa brisa suave? Deus estará nela, eu garanto para você. Mas homens e mulheres têm sido chamados por Deus, homens e mulheres têm sido convocados por Deus, não para sair, muitos sairão quando a brisa estiver batendo na porta, mas homens e mulheres, jovens, estão sendo convocados pelo Senhor para sair quando o vento soprar, quando o terremoto bater, quando o fogo bater. Homens de Deus têm sido chamados por Deus para que saiam nessa hora. E saiam para onde? Saiam para um lugar onde eu e você deveríamos estar, onde eu e você deveríamos estar para ouvir do Espírito Santo qual que é a direção. E se o Espírito disser, se o Espírito Santo disser, você já reparou uma coisa? Eu quero dizer isso hoje. Posso ser até mal interpretado nessa noite por isso. Você já viu aqui no Brasil, no mundo inteiro, algum homem de Deus se levantando e dando uma direção a respeito desse vírus? Você já viu alguém falando algo que nós pudéssemos dar crédito, uma direção? Sabe por quê, meu querido? Nós não temos visto isso ainda, porque o medo nesse tempo tem sido a maior arma que o diabo tem usado. Deus está nos chamando para sair da caverna. E sair da caverna não implica você sair da sua casa. A casa só é o lugar onde Deus quer que você esteja. Porque a palavra fala assim: entra no teu quarto. Entra no teu quarto, em secreto. Lá em secreto o Senhor vai falar com você. E é nesse lugar que o exército se levanta, escondido, sem ninguém ver. É nesse lugar que o exército se coloca em pé. É nesse lugar que o exército recebe poder. É nesse lugar onde recebe a direção para caminhar. É nesse lugar que a nuvem se levanta. Onde nós estamos? Até quando a gente vai parar e não entender isso? Aonde nós estamos? Se coloca diante da face do Senhor, enquanto a Miriam vai estar cantando esse cântico. Se coloque diante de Deus. Eu quero que o Espírito Santo da sua casa, onde você estiver, comece a ministrar o seu coração. Ei, você jovem que tem que deixar do teu coração queimar. Eu quero que você se coloque na penha. O que você está disposto? O que você está disposto a enfrentar como vento favorável na sua vida? Você é adulto, você homem, você mulher. Põe a sua vida na presença do Senhor.
Existem ventos contrários, mas também existem ventos favoráveis. O que você quer nessa noite, nesses tempos? Conhecer. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é o vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu, e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Oh, imutável. Que você está disposto, meu querido, a enfrentar? Esses ventos realmente são contrários da sua vida? Ou será que Deus tem soprado, o vento do Espírito tem soprado para esses lugares? Sabe o que está faltando? É só você, assim como Paulo, saber se isso é do Espírito ou não é. Ágapo era um profeta e ele disse para Paulo: não vá, você vai ser preso. Ele era um profeta, mas ele tinha uma revelação daquilo que ele estava vendo. E talvez hoje muitas pessoas ainda não conseguem enxergar o que Deus deseja fazer nesse tempo, onde o povo de Deus tinha que se levantar, não para sair de casa e desobedecer às autoridades, mas para ir para os seus quartos. Oh, meu querido, minha querida, você que está em casa, ouça a palavra de Deus, ouça a voz de Deus falando com você, chamando você. O quarto está a 1 metro da sua vida, esse lugar onde Deus tem chamado você para falar com você, para revelar a você o vento que tem te levado, o vento que tem te empurrado para um lugar que você talvez ainda não sabe, não conhece. É ali que Ele te revela essas coisas. É nesse lugar. É nesse lugar que Deus está te chamando. É nesse lugar que Deus está nos chamando. Um verdadeiro exército que Deus tem se formado. Deus tem convocado esse exército. Deus tem convocado. Eu quero convocar você, meu querido, convidar você a fazer isso. E nós temos um tempo, esse tempo de Mandaguari tem esse tempo essa semana. Ouça o Espírito Santo.
Ouça o Espírito Santo chamando você para esse lugar. Ouça o Espírito Santo convidando você para esse lugar. Vamos ver no final dessa semana quanto tempo você vai passar com Ele, quanto tempo você vai estar com Ele, quanto tempo você vai estar ali disposto a saber que tipo de vento tem batido na sua vida. Que tipo de vento você está disposto a enfrentar? Porque você só vai saber disso lá dentro. É lá dentro que Ele vai revelar você. E quando Ele te revelar, Ele vai dizer: vai, não tenha medo. Assim como Ele disse para Paulo: vai, não tenha medo, porque o que você vai enfrentar é isso, e no final você vai morrer. E Paulo está pronto para isso. E ele vai sem medo disso, sem medo de morrer. Deus está nos chamando para isso. Tem pessoas dessa cidade, enquanto eu estou ministrando, talvez faltando ar. Você tem noção disso? Que tal você ouvir o Espírito Santo e talvez perder um tempo da sua vida e ganhar um tempo ali com Ele e chorar por essas vidas? Será que o povo de Deus tem entrado nesse lugar e chorado por essas pessoas que têm morrido? Será que o povo de Deus tem entrado nesse lugar e sequer orado por essas pessoas que estão com medo, internadas nas suas casas, assombradas por isso? Ou será que o povo de Deus tem olhado somente para aquilo que tem batido nas suas portas? Aí, meu querido, aquilo que está batendo na sua porta pode ser algo que Deus tem enviado, pode ser algo que Deus tem permitido. O Espírito Santo tem nos chamado para isso. Ele tem nos chamado para isso. Você que está me ouvindo na sua casa, essa semana eu quero desafiar você a fazer isso. Você quer ver os casos de Covid diminuir nessa cidade, talvez nesse estado, nesse país? A resposta está lá. A resposta está lá. Tem pessoas que muitas vezes chegam até mim, porque eu sou líder de intercessão dessa igreja. Eles falam assim: vamos nos reunir para orar, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ei, meu querido, você já passou por esse lugar do quartinho fechado. Você já passou por lá, você já ouviu o que Ele quer que você faz com aquele vento que tem soprado sobre a sua vida, sobre essa cidade. Você já ouviu? Eu quero desafiar você a ouvir então, a entrar nesse lugar e chorar por essas vidas. Vidas que você nem conhece, vidas que você não sabe quem é, mas estão lá. Essa semana nós tivemos que mandar algumas mensagens para pessoas que estão internadas, sem esperança de viver, pelo WhatsApp. Talvez você tenha feito isso também, com algum parente, algum amigo. Para várias pessoas essa semana nós fizemos isso, porque elas estão lá perdendo a esperança. Não é nos reunindo para orar somente que vai fazer com que isso funcione. Sabe por quê? Depois que o exército estiver formado, sabe aquele exército? Quando o Espírito Santo, que antes estava numa nuvem, estiver neles, naquele exército que Deus está levantando, aí esse povo unido, juntos, vão conquistar. Aí sim eles vão conquistar. Mas antes, o Espírito Santo tem que tomar o lugar pelo qual Deus enviou Ele para habitar dentro de cada um de nós. Aí então juntos formaremos um grande exército. Mas esse é o tempo que Deus tem nos chamado para ouvir essa voz do Espírito e fazer-nos entender que esse vento que Ele tem nos soprado sobre nós pode nos levar a lugares que nós não queremos, mas são lugares que Ele deseja que nós estejamos. Eu quero mais uma vez orar por essas pessoas e nós vamos encerrar esse momento. Espírito Santo, mais uma vez eu quero colocar cada vida, Pai, que tenha ouvido essa palavra nessa noite, nesse tempo de oração. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor fale com cada uma delas. Senhor, se tem pessoas que vão ver essa palavra talvez internada num hospital, sem esperança, com medo, ei, você, meu querido, que vai ouvir isso, o
Senhor tem olhado por você. Não tenha medo. Não tenha medo. No nome de Jesus, nós ministramos cura, melhora para você. E nós ordenamos que esse vírus se retire da tua vida. E mais do que isso, nós te pedimos, Espírito Santo, traz uma paz e uma segurança nesses corações. Em cada um desses corações, Pai. Cada uma dessas vidas. Em nome de Jesus. É a nossa oração por eles nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Mas aviso, eu quero reiterar isso. Essa semana, deixa o Espírito Santo. Meu querido, nós temos 7 dias pela frente. A maioria das pessoas vão estar em casa. A maioria das indústrias estão fechadas, o comércio, tudo fechado. Que seja um tempo onde nós possamos passar tempo com o Espírito Santo, ouvindo dele, ouvindo a direção dele. Amém. Você que se propõe nessa noite a ofertar, nós queremos, vai passar aí na tela o número da conta. Você pode fazer uma transferência, ou também você pode trazer na secretaria da igreja durante a semana. Essa semana até quinta-feira a secretaria está fechada. Eu estava falando até com o pastor hoje, quem tem alimentos para trazer na igreja pode levar na casa do seu líder, ou no próximo domingo, se a gente voltar ao normal. Mas que você possa estar diante de Deus nesse momento, colocando aquilo que estiver no teu coração, e depois você pode estar trazendo aqui ou transferindo através de depósito. Vamos orar, agradecendo a Deus por isso, e encerrando esse momento. Senhor, nós queremos te agradecer por essas ofertas, Pai, que ainda irão acontecer. E nós cremos no teu Espírito que fala conosco. Eu sei que o Senhor dá a direção, fala com cada um a respeito disso, e que aquilo que eles proponham nesse tempo, Deus, se torne real depois, Pai. Nós te agradecemos por isso e te pedimos que o Senhor desde já consagre esses valores, essas ofertas. Agradecemos por aquilo que o Senhor vai fazer com elas, Pai, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Que Deus possa estar te abençoando. Não se esqueça disso. Lembre-se que o lugar pelo qual Deus me chamou, o Deus te chamou, é esse lugar. O Espírito Santo é único. Eu me lembro de uma passagem que algumas pessoas chegam até Moisés e falam assim: Moisés, tem algumas pessoas que estão profetizando ali no arraial. E Moisés fala assim: quem me dera que todos profetizassem, que todos tivessem o Espírito como eles. E a palavra fala em Joel que no final dos tempos, esse é o tempo, o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Esse é o tempo. O Espírito está nos chamando para isso. Deus abençoe você, a sua família. Você possa ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.